São apaixonado pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este sétimo dia da nossa trezena em louvor ao nosso amado Santo Antônio de Pádua. Hoje, continuando com ele reflexões mais pontuais de alguns aspectos da nossa vida, nosso tema de reflexão será: E foram ao seu encontro 10 leprosos. Nesse entusiasmo, façamos nossa oração inicial. Olhe para nós, ó Pai, nós que fomos a causa da morte do Cristo, teu Filho. No seu nome, como ele nos ensinou, te pedimos que se dê a nós, porque sem ti não podemos viver. Ó Senhor Jesus Cristo, infunde em nós a tua graça com a qual se busca e da qual se recebe a plenitude da verdadeira vida. Peça por nós ao Pai para que nos dê uma fé reta para merecermos chegar ao lugar da vida eterna. Com teu auxílio, tu que és o princípio e o fim, digno de louvor, admirável e inefável, pelos séculos eternos. Amém. E foram ao seu encontro 10 leprosos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Santo Antônio nos convida a uma reflexão sobre o perdão e a misericórdia de Deus. E nós temos como pano de fundo o capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Aquela passagem em que Jesus entra numa aldeia e ali vem ao seu encontro 10 leprosos, que são curados, mas apenas um deles retorna para agradecer. Vejam que esse movimento de entrar na aldeia, Antônio identifica como o movimento de Deus à nossa humanidade, em que vem até nós, se encarna e entra na história para nos salvar. Essa humanidade que é representada aqui pelos 10 leprosos, uma humanidade que está lançada ao pecado, um pecado contra os 10 mandamentos. O que isso quer dizer para Antônio? Que é uma humanidade que se desvia do caminho que Deus lhe propõe, né? Um caminho da retidão, que é representado aqui pelos 10 mandamentos. Esses 10 leprosos vêm até Jesus com um clamor: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Vejam que é um clamor de misericórdia. A humanidade imersa no pecado clama ao seu Deus, que se faz próximo, que se faz homem, clama a Ele misericórdia, clama a Ele salvação. E essa misericórdia do Senhor, ela já se concretiza naquele evento da redenção pelo sangue do Cristo, mas também um evento mais próximo a nós, que é o batismo. O nosso batismo, em que nós somos introduzidos nas águas santas, antes pecadores, depois santos, redimidos, inseridos novamente na graça da filiação divina. Mas vamos com Antônio então, de maneira alegórica e também numa análise moral, perceber o que são esses 10 leprosos. Esses 10 leprosos, como eu disse, eles representam a humanidade pecadora, os pecadores. Então, em 5, ele identifica 5 tipos de lepra que nos acometem, né? E 5 lugares específicos onde essa lepra é identificada. A primeira lepra é a lepra da hipocrisia e da dissimulação. Aqui esse pecado nos impulsiona simplesmente a criar uma imagem falsa, um simulacro, fingir aquilo que nós não somos, aparentar aquilo que nós não somos. E o problema disso é que essa falsa aparência não gera fruto em nós, traz aridez, né? Empobrece o nosso interior. A segunda lepra é a lepra da ambição
pela dignidade transitória, pela vanglória. A vanglória que é aquela luz, aquele holofote que é passageiro, que é temporário. E é um impulso, esse pecado, essa lepra, é como que um impulso que nós temos à transitoriedade deste mundo, as coisas temporais, as coisas que passam. E com essa lepra nós desfalecemos nos desejos da carne e nos tornamos inquietos. Né? E é uma inquietude, uma inquietação, melhor dizendo, que não é só interior, mas também exterior. Ao passo que nós nos movemos interiormente no desejo de buscar a vanglória, as coisas exteriores também nos estimulam ao mesmo caminho. A terceira lepra, e essa de forma bem incisiva o santo coloca, é a lepra da fornicação. Literalmente, é aquele movimento da infidelidade conjugal, do adúltero, aquele que às escondidas entre aspas, porque estão longe dos olhos humanos, mas de Deus não estão escondidos. Né? Aqueles que às ocultas tomam a mulher ou o homem que não lhe pertence pelo sacramento do matrimônio. A quarta lepra é a lepra da usura e do roubo. Essa também é muito triste, porque é aquele pecado, é aquela condição em que nós procuramos simplesmente viver e prosperar, a qualquer custo. E de tal modo que para nós não nos importa, às vezes chegamos a esse ponto, de não nos importar com a própria existência de Deus. Não nos importa, às vezes nós nem levamos em consideração a existência de Deus, simplesmente nos preocupamos em buscar ter, possuir e de maneiras muitas vezes ilícitas, simplesmente para nos engrandecer. Mas Santo Antônio nos diz, nós podemos até fingir que Deus não existe e nos iludir nessa busca desenfreada pelas coisas, pelo poder, por ter. Mas o fim da vida chegará. E aí nesse momento, diante de Deus, cara a cara, aí nós vamos perceber que realmente tudo que nós vivemos não valeu a pena. Queira Deus que no percurso da vida nós retomemos, porque ao final, o ápice dessa parábola é exatamente a retomada do caminho. Mas antes dessa retomada, nós temos a quinta lepra, que é a lepra da inveja. É aquele pecado que nos impulsiona a não nos alegrar com a vitória e a conquista do outro. E é interessante porque quando nós nos colocamos no movimento invejoso, nós simplesmente nos colocamos como pessoas insignificantes, pessoas que não têm importância, que não têm estima, porque realmente nós colocamos o nosso amor ao que o outro conquista como um primeiro plano. E isso nos empobrece, isso vai nos matando aos poucos. Agora então, Antônio nos apresenta os lugares da contaminação da lepra, da doença. Os lugares em que nós vamos nos contaminar, que vai adentrar esses pecados. O primeiro lugar, o pensamento. Veja que o pecador, ele simplesmente recebe de bom grado aquela inquietação interior, aquela sugestão interior diabólica, oculta, e cede à tentação, cai à tentação. É o movimento da luta interior de cada um que se deixa cair, cair mesmo na tentação e peca. O segundo lugar de contaminação são nossas ações, e aqui nós vemos manifestar nelas a nossa iniquidade. Nós facilmente nos deixamos levar por más ações
e muitas das vezes não levamos em consideração as suas consequências. Temos audácia diante de Deus, não levamos em consideração a vontade, até mesmo o carinho que Deus tem por nós e agimos com soberba e ganância diante dele. O terceiro lugar dessa contaminação é o nosso próprio modo de vida, a nossa própria conduta. Essa conduta que muitas das vezes nos leva a uma vida desonesta, a uma vida na volúpia, nos desejos desregrados, inclusive desejos carnais, da luxúria e da ganância. Depois, nós podemos também ser contaminados no âmbito da fé e nós somos levados a essa apostasia da fé. E aqui Antônio lembra, isso é um pouco do contexto dele, em que dos hereges, dos apóstatas, em pessoas que, por próprias convicções, se desviam do caminho da doutrina, se desviam da verdade que a igreja apresenta. E aí são considerados, e não só pela igreja, mas aí são considerados traidores da própria fé, apóstatas da fé. Se afastam do próprio Cristo, que é a verdade revelada. E como último lugar da contaminação, nós vemos a comunidade, que é ferida pela discórdia, pela fofoca, pela detração, pela destruição da imagem do outro. E nós vemos que esse tipo de lepra, ele vai corrompendo aos poucos cada membro da comunidade, de tal maneira que chegamos a um determinado momento em que nós vemos comprometida aquela unidade de espírito, como também a concórdia dos costumes, aquilo que é o processo natural da vida da comunidade. Mas não nos desesperancemos, porque diante dessas 5 lepras e desses 5 lugares de contaminação, Antônio nos mostra um caminho que é exatamente o caminho do perdão e da misericórdia. O verdadeiro penitente entra aqui, porque para sair dessas situações de pecado, dessa lepra, melhor dizendo, nós precisamos voltar àquele movimento da contrição do coração. E aí o verdadeiro penitente, ele vai se dispor a quê? A não confiar nos próprios méritos, não ter segurança naquilo que ele acha que é sua virtude ou aquilo que ele tem, a entrar num processo de mortificação, reconhecer e confessar oralmente os seus pecados, ser transparente na sua realidade, daquilo que ele é, quanto pecador. Ao mesmo tempo, entrar num processo de vergonha desses pecados. Aqui a vergonha pode ser melhor entendida no sentido da modéstia, da discrição, daquela ação comedida diante das próprias realidades. Quem se reconhece errado e se vê no caminho de retomada, de correção, não se exalta, não se mostra, mas se recolhe até mesmo para a própria autorreflexão, para recomeçar. Outro movimento é afastar-se daquilo que é imundo. Imundo no sentido daquilo que não é puro, de pensamentos impuros, de perturbações e tumultos que nós encontramos nos nossos tempos, no tempo presente, melhor dizendo. E o último movimento daquele que se coloca como penitente é reconhecer-se indigno da presença dos santos, daquele convívio dos santos, daquela glória eterna. Aqui não é no sentido pesado, mas é simplesmente ver-se indigno. É um movimento da humildade, daquele que se reconhece pequeno e se reconhece no caminho, daquele que está retomando. Os penitentes, então, são aqueles que, no movimento da contrição do coração, guardam
os preceitos, guardam os mandamentos, o que quer dizer que retomam ao caminho de seguimento do Senhor. Né? Encontram salvação e misericórdia. Por isso que podem dizer: Jesus Mestre, tem piedade de nós. Né? Aqui Antônio dizendo: somente aquele que se dispõe a retomar o caminho pode identificar Jesus como Mestre, identificar nele essa via de salvação e misericórdia, e aí pode experimentar dessa graça da sua presença, da sua misericórdia. E quando encontra-se com Jesus, Jesus dá uma missão a eles: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Vejam que essa frase é bem significativa para Antônio, porque só pode ir quem já está na dinâmica da contrição do coração. Só pode mostrar-se aquele que se dispõe à confissão oral. Dado o reconhecimento da sua condição de pecador, ele agora confessa oralmente, transparente, aquilo que ele fez de errado, os seus pecados. E vão ao encontro do sacerdote, que é a figura daquele movimento da satisfação do pecado, daquele movimento de que agora, redimido e contrito, eu retomo uma vida nova, né? Ajo diferente. Mas aí vemos nessa passagem a grande graça, o grande vislumbre da misericórdia, que é: no caminho nem tinham chegado e já são curados. Vejam que como é o movimento da misericórdia de Deus para conosco, que simplesmente o movimento da contrição e do arrependimento já nos dá a salvação e a cura, que é a misericórdia. Mas é uma contrição que é empenhada na confissão. Né? Aqueles que já estão no movimento da contrição e do arrependimento, que já têm em vista a confissão, já experimentam da misericórdia desse Senhor. Peçamos, meus irmãos, então, que vislumbrando toda essa maravilha da misericórdia e do perdão de Deus, que o Senhor nos ajude a ser como aquele que, dentre os 10 leprosos, apenas um voltou, aquele samaritano, aquele estrangeiro. Ou seja, Antônio vê nele a figura do pobre, daquele que está livre, né, que está na liberdade de assumir a vontade do Senhor, de assumir retomar essa experiência com Ele. Peçamos que Deus nos dê essa graça de ser esse um que volta, esse samaritano, ele é reconhecido como samaritano, que volta e com espírito de gratidão vem aos pés do Senhor derramar ali a sua alegria, a sua satisfação de perceber que não é por força própria, mas que é pela graça que ele é redimido, que ele é perdoado, que ele é inserido nessa maravilha que é a experiência da misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos então agora as nossas preces. Santo Antônio, coluna da Igreja, nós os pedimos por nossa Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Papa, todo o clero e por todos os freis do Santuário São Francisco de Assis de Brasília, para que perseverem na fé. Santo Antônio, intercedei por nós. Santo Antônio, amigo dos pobres, aumentai em nós o espírito de caridade, para que nunca falte o pão na mesa dos mais necessitados. Santo Antônio, intercedei por nós. Santo Antônio, auxiliador dos aflitos, nós os pedimos pela restauração da paz e da saúde da humanidade, especialmente nesse período de pandemia. Santo Antônio, intercedei por nós. Santo Antônio, nosso amável padroeiro, nós vos pedimos para a nossa comunidade católica do Noroeste, para que ela cresça na observância dos ensinamentos de Jesus Cristo. Santo Antônio, intercedei por nós. Ó Jesus, que deste a Santo Antônio a graça incomparável de abraçar-te como criança entre seus braços, abençoe os nossos filhos e faze que cresçam bons, saudáveis e vivam no santo temor de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se milagres só procuras, pedes logo a Santo Antônio, fogem dele as desventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso e iroso o mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílio soberano de sua alta caridade. Fale a voz dos paduanos, torna manso e iroso o mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Torna manso e iroso o mar, na prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Louvado seja Deus, meu irmão e minha irmã, por esse nosso 7º dia da trezena em louvor ao nosso amado Santo Antônio de Pádua. Eu agradeço a cada um de vocês imensamente por nos acompanhar, por estar aqui perseverantes e nesse movimento de estarmos juntos, nos preparando para essa grande festa, essa grande alegria. Esteja conosco, continue conosco amanhã no nosso 8º dia. Então estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Homens, plantas, animais.